Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós estamos num apartamento de 128 metros quadrados. Apesar de parecer uma planta grande, a configuração que foi entregue pela consultora era muito apertada, os cômodos muito pequenos, a cozinha nós precisávamos acomodar uma ilha, então nós tivemos que fazer muita demolição. Eu sou a Jaqueline Stein, bem-vindos ao canal da STN Arquitetura. Pessoal, vamos começar aqui pela porta principal, né? Porta de entrada. Nós temos duas entradas, a porta principal e tem a da área de serviço também. Então, começando aqui por essa porta linda, maravilhosa, que nós também trocamos ela. Então, nós fizemos todo esse pórtico, trocamos a porta inteira, com esse puxador lindo, grandão, ficou bem diferente. Essa fechadura, gente, que é muito legal, ela é slim, ó, ela é bem bonitinha, né? Bem delicado. O Lucas gosta bastante dela, né, amor? Eu gosto. Fica muito legal. Ela tem duas opções, né, amor? Sim. A gente pode estar utilizando ela até para puxar ou utilizar o puxador Sim. na lateral. Sim, ela é muito bonita, né? Tem uma boa ergonomia, né? Ela tem uma boa ergonomia aqui, ó. Aqui, ó, se você puxar, opa, ó. É. Né? A gente usa o puxador, mas dá pra fazer isso também. Aqui a gente entrando, gente, a gente tem uma integração do ambiente. Esse apartamento, apesar de 128 metros quadrados, ele era muito segmentado. A planta dele original era muito cortadinha. Tinham 3 quartos, 3 suítes, só que era tudo muito apertado. E o cliente queria que abrisse o máximo possível, porque ele queria integrar os ambientes. Eles gostam de receber os familiares, mora um casal aqui, eles recebem os filhos, os netos, os amigos, gostam de cozinhar. Então a prioridade deles na casa era: queremos uma ilha que dê pra gente ver a sala, que dê pra gente ver nossos netos cozinhar enquanto estão sentados em volta. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui era fechado. Estão vendo que tem essa viga aqui, que a gente nunca pode mexer em viga, tá? Fica a dica. E aqui era fechado. Então aqui tinha uma porta que a gente entrava para a cozinha e aqui tinha uma outra porta que era do lavabo. Existia um lavabo aqui, por isso desse pilar aqui, que na verdade é um shaft. Então a gente tirou o lavabo que tinha aqui. Imagine que aqui tinha outra porta para entrar para a cozinha, então a cozinha era fechada, totalmente isolada da área social aqui da casa, da sala. E aí era só isso aqui, ó, era um corredor a cozinha, era muito apertado. E aí você vinha na cozinha aqui toda. Pra lá tinha outra porta que entrava para a área de serviço e para o depósito, mas era tudo muito apertado. Então a primeira coisa que nós fizemos é: o que a gente pode demolir para abrir esse apartamento? Porque a gente adora uma demolição. O Lucas então, né, amor? Quando ele olha a planta, ele fala: nossa, eles quebraram todo o apartamento. Então a gente sempre faz isso. Era um apartamento antigo, então tinha muita coisa ainda dos donos antigos, né? Que a gente conseguiu adequar muito bem para a proposta do projeto. Então a nossa cerejinha do bolo, eu tô começando por ela, pela nossa ilha linda, maravilhosa, feita em quartzo branco, tá? Para quem eu sei que vocês gostam de saber, quartzo branco. Esse detalhe que a gente faz, que já é até uma marquinha nossa, né? A gente gosta bastante desse detalhe. E aí nós temos essa iluminação embaixo da ilha, tá vendo? Tanto aqui quanto desse lado aqui da marcenaria, a gente gosta dessas iluminações. Aqui desse lado, a gente tem toda essa marcenaria aqui, que fica muito legal, porque aqui tem um quadro de energia, quadro de força. Então a gente fez um painel, aqui a gente tira essa portinha aqui para poder ter acesso ao quadro, uma prateleira para decoração, ficou o cantinho do café aqui e bastante marcenaria, gavetas, gavetão. Então a gente gostou de separar bem aqui, fizemos aqui 2 gavetas e um gavetão e aqui 4 gavetas menores e 2 portinhas de giro. Então tem bastante espaço de armazenamento desse lado. Aqui a gente fez esse armário com 4 portas também de giro, ó, de espelho. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo. Ó, Lucas, você vai aparecer aí, amor? Só assim pra ele aparecer, gente, que ele não gosta de aparecer. E fica lindo. Esse espelho ficou lindo, maravilhoso. É bronze, né, amor? É bronze. Ele é bem delicado, né? Ó, a gente utilizou também uma ferragem, ó, um puxadorzinho slim, bem delicado também no bronze. Bem bonito. Aqui, gente, a gente fez uma ideia aqui, porque o cliente pediu pra gente colocar aqui que eles usam esse filtro. E aí eles queriam escondidinho, né, do todo, mas eles gostam muito desse filtro, é muito bom, inclusive, essa água, muito legal. E a gente colocou ele aqui, tinha que ter um espaço para ele que ficasse escondido. Então, ok, fizemos um espacinho, separamos bem aqui, coube bem ele aqui. E aqui desse lado, a gente tem aqui um puxador cava falso, porque a gente não abre para frente. Aqui é outra entrada que eu falei para vocês. Tem 2 entradas. A principal, que foi por onde nós começamos, e tem a de serviço, que é por esse lado aqui. Aqui é a porta falsa com o puxador falso e a gente colocou a portinha aqui pro lado. Porque aí, por mais que a gente tá entrando aqui pela área de serviço, já entrando na cozinha, a gente ficou com essa lateral aqui que a gente projetou de uma forma que dê para colocar sapato, bolsa, separamos direitinho, que o cliente gosta muito, ela falou que usa muito. Então aqui a gente tem entrada
que é da área de serviço. Quando a gente já entrava na cozinha, porém era só um corredor. E aqui tinha uma outra porta que dava para a área de serviço e para a despensa, que na verdade era um depósito dispensa. Então a gente conseguiu transformar bem e abrir tudo. E olha o tamanho. Aqui também, né, amor? E tinha um outro banheiro também aqui. Gente, era muito banheiro nessa casa, só que assim, é um banheiro aqui, outro ali, tinha uma porta pra cá, outra pra lá. Então a gente falou, calma, vamos otimizar o espaço, né? Primeiro, porque a gente precisava ampliar a questão de visual do apartamento, né? A gente queria ter essa abertura inteira do apartamento. Então a ideia, como eles cozinham muito, eles utilizam muito a cozinha, a gente queria fazer uma bancadona que quando estivesse cozinhando, quando estivesse lavando alguma coisa, fazendo alguma coisa, dá para as pessoas sentarem aqui nessas banquetas, que a gente quis que elas ficassem aqui nessa altura também para ficar o mais limpo possível, né? Inclusive, essas banquetinhas, a gente mandou fazer elas porque a cliente queria uma altura específica para ela. Então essas banquetinhas aqui foram próprias para cá, foram feitas aqui pelo pessoal para esse apartamento, nessa cor, nesse tamanho, pela ergonomia dele mesmo. Aqui nós fizemos essa bancada, aqui ó como que ela ficou larga. Ela ficou muito larga, bem grandona mesmo. Ela ficou com 1,20 de largura, então ela ficou bem larga. E se eu não me engano, quase 5 metros aqui, 4,82. Então ficou muito grande. Ela ficou bem espaçosa. E aqui também, ó, você viu que a gente deixou aqui já a parede, né? Que a gente também colocou um revestimento discreto, um porcelanato, fácil de limpeza também. E a gente deixou uma passagem legal aqui. Então eu tenho uma passagem legal, nada apertado. Dá para circular bem em volta dessa ilha. E a gente colocou essa coifa muito legal aqui, ó. Redonda, que é linda, né, gente? Vocês imaginam se fosse uma quadrada aqui, não ia ficar tão legal, porque ia ser até perigoso, talvez, né? Se ficasse muito as quinas dela, né? Então a gente projetou para ser uma redonda legal, bem no meio aqui do cooktop, que é um cooktop de indução, inclusive, muito bonito. Aqui, gente, a gente tem toda a manutenção dessa parte aqui, ó, da pia, de todas as tubulações, do triturador, porque tem triturador nessa cuba. A gente tem todo o acesso por aqui. Eu não vou abrir para vocês, porque eu não consigo abrir aqui, gente, tem que tirar tudo do lugar. Mas dá pra abrir aqui tranquilo, então sim, o acesso é todo por aqui, ao invés de ser pela frente. Porque a gente tem esse espaço legal que coube bem as banquetas, quando puxa fica uma ergonomia boa para as pernas, né? E a gente abre aqui embaixo para ter acesso para manutenção. Então ficou muito prático, e isso foi uma solução muito boa que a gente conseguiu, tanto em projeto quanto em obra, e o cliente adora, porque qualquer um que vem fazer manutenção fica tranquilamente aqui o acesso. Aqui, lembra que eu falei pra vocês que a gente entrava pra área de serviço? Tinha um paredão aqui, que era só a cozinha. Imagina que essa cozinha era... também, né? Tinha uma janela também. Tinha uma porta e uma janela. Uma porta e uma janela. Gente, foi muita transformação. Imagina isso aqui, fechado, com uma porta e uma janela. Que era a cozinha, que dava pra área de serviço. Então foi muito mudado aqui, muito mexido. E aí a gente entra pra cá, ó. Aí a gente tem aqui a área de serviço. Jaque, por que não esconder a máquina de lavar? Ela pode ficar um pouco mais para trás, daria para fechar, mas a cliente gostou assim, falou que não tinha necessidade de fechar, que tava tudo ok, tá bonita a cozinha, tá clean, então nós mantivemos ela assim. Aqui, gente, a gente colocou o tanque, né? Tem um tanque, uma cuba aqui legal, também é no quartzo branco. A gente tem outra torneirinha aqui. Então a janela que era da área de serviço, né? A gente tem que manter porque é a fachada e já ficou uma ventilação boa e também a claridade, né, natural entra por aqui também. Aqui a gente tem um lixinho, ó, que eu gosto. Ficou próximo da cozinha também e já ficou na área de serviço. Então a gente tem um lixo embutido bem grandão, ó. Esse é bem grande, bem bacana. Um gavetão que ficou muito bom essa solução. 2 portinhas que a gente tem aqui também que guarda bastante coisas. Aqui, gente, ficava o aquecedor. Então a gente fez aqui, geralmente ele faz em ripinha, né? Nesse caso a gente fez uns frisos, a abertura aqui em volta também. Então ficou bem legal, ó, de fecho-toque. Abre aí, mano. Tranquilo aqui o acesso. Olha o espaço que fica. Para manutenção, sem tranquilo, né? algum. Tá Sim. tranquilo. Tranquilo, ficou bem distribuído, a gente tem a tomadinha ali, os registros também, fácil acesso. Tivemos que realocar todos, né? Tivemos que realocar para poder ficar legal. Esse registro aqui, o original do prédio, ele tá aqui no meio, né? Então nós tivemos que realocar. Ele tava bem no meio, então a gente realocou para lateral. E também já estava bem antigo, bem porque é um prédio antigo aqui, né? Então a gente teve que fazer bastante adaptações, porque era muito antiga as tubulações, fiação, inclusive. E aí a gente falou, tá, e agora? Onde a gente vai colocar a despensa e onde a gente vai colocar um depósito, vamos se dizer, de guardar algumas coisas. Eu vou mostrar pra vocês que ele ficou bem escondidinho aqui. Olha como que ficou discreto, gente. Essa portinha aqui a gente entra em outra dimensão, né, amor? A gente entra em outro local aqui. Como é o nome disso daí, amor? Porta mimetizada. Ah, tá, sim, porta mimetizada. A gente colocou ela, gente, ela fica alinhada, ó, com o painel. Então aqui tudo é marcenaria em volta e ela fica alinhadinha, olha que bonito. E esse BP também, ele é bem
delicado, é muito legal, é o Opala, é o branco Opala, é lindo, da Duratex. Muito legal. Fizemos o puxador cava aqui também, ficou bem bonito, mas antes de falar das dispensas, eu quero terminar de falar dessa ilha aqui maravilhosa e dar um close nesse detalhe, amor, que é essa tomadinha aqui, olha, gente, olha que legal. Ó, 3 tomadinhas aqui, então ela ficou bem discretinha aqui na ilha também, que são 3 pontos. Ficou muito legal. Um dos grandes desafios de fazer ilha é justamente esse, né? Sim. Onde que a gente coloca os pontos de tomada. Onde a gente coloca os pontos de tomada. Por isso também que essa ilha, gente, ela ficou bem larga. Porque a gente precisava de espaço para poder colocar as pernas das pessoas quando sentasse ali, de uma ergonomia boa. Tínhamos que ter espaço para passar tubulação, fiação, toda a parte de ligar as tomadas, tudo que a gente precisava aqui. E pro lado de cá ainda ter armário. Então a gente precisou trabalhar bem essa ilha, tem muitos pontos a serem definidos e nós conseguimos definir bem e ficar com acesso bom de manutenção, como eu expliquei para vocês. Então ficou muito legal, ficou bem distribuído. Aqui, ó, a gente tem um cooktop, a gente sempre deixa um espaço legal do lado direito de apoio e deixamos um espaço bom aqui do lado esquerdo também de área seca. Então aqui, mesmo que tiver gente sentada aqui, você vê que tem bastante espaço. Né, fica bem tranquilo de ficar sentado aqui e ainda não tem nenhum problema com o cooktop. Então ficou bem espaçoso, bem legal. E aí a gente tem essa área toda aqui molhada. Uma área muito boa molhada. Aqui ainda ó, a gente conseguiu fazer 2 gavetas, um gavetão embaixo e um porta-tempero aqui, ó, muito legal. Ó. Ficou bem bacana. Mais gavetas aqui, um espaço bom. Aqui a lava-louças, porque aí a gente deixa próximo aqui das cubas e a gente consegue também fazer um trabalho de hidráulica bem feito, tudo bem próximo, bem legal. E é uma lava-louça bem grande, gente, de 14 serviços, ela é bem grandona, ela é bem bonita, inclusive, e ela ficou bem embutidinha, tá vendo? Bem certinha aqui. Iluminação também nessa ilha, a gente ama uma iluminação, né? O cliente também adorou as iluminações, eles queriam bem iluminado, bem aconchegante, ficou muito bonito. E aí a gente tem essa parte aqui que é muito legal porque eles precisavam de 2 cubas. Por quê? Eles gostam de cozinhar e gostam de fazer as coisas juntos também. Às vezes um tá cozinhando e ele quer molhar, quer fazer alguma coisa, quer pegar água. Ela também gosta de estar lavando já as coisas enquanto o outro cozinha. Então a gente precisava colocar 2 cubas e 2 torneiras e ficou muito legal, ficou bem aproveitado o espaço. E a gente tem a calha aqui úmida também, que ficou muito legal, atrás. Então a gente tem tudo aqui, ó, dentro desse conjunto bem espaçado e com uma área legal, molhada, sem precisar ficar tudo muito apertado. E nessa pia aqui a gente também tem o triturador que a gente colocou nessa cuba. Ficou bem legal também o triturador. Pessoal, eles costumam ter dúvida, por exemplo, eles colocam essa calha úmida e não sabem como que é feito a parte da infraestrutura, né? Então nós temos um ralo. Sim. Tá? Nós temos um ralo aqui dentro da calha úmida. Ó, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, um ralinho, gente. E aí tem que fazer toda a hidráulica aqui, né? Pra poder a água ir embora. Então tem aqui, ó, o ralinho. É tranquilo. Isso daqui, gente, é vendido separado. É vendido por partes. Então você pode comprar uma calha menor, colocar só a parte de pratos ou só a parte de copo. Então você vai colocando por módulos, né? Tem umas maiores, umas menores. Então aqui ficou bem legal, ó. Aqui, gente, pra gente fazer isso daqui tem que ter pelo menos 80, 85. Pelo menos. No mínimo, para conseguir acoplar tudo isso, tá? Porque senão fica muito apertado e não dá para colocar. Porque tem todo um trabalho embaixo de hidráulica também. Mas é simples, né, amor? Né? Ficou uma boa folga, porque a gente ainda tem um espaço ali, ó. Se tiver gente sentada ali, tá tranquilo também. E aí a gente tem aqui, ó, porta basculante. E aí o gavetão embaixo. Aí a gente separou mais 2 gavetas mais profundas, que foi solicitado assim. Aqui também tem lixinho. Isso. Aqui também, ó, gente. Os lixinhos pequenininhos, que bonitinho. Individuais. Eles separam bem. Então a gente tem bastante lixo embutidinho aqui, ficou bem legal. Mas na verdade o cliente ele falou que ele usa muito o triturador, né? Como a gente tem o triturador, café aqui, é que a gente tomou um cafezinho, gente, com o cliente. Depois a gente tem que lavar, tá, mãe? E aqui a gente ficou com uma cozinha bem espaçosa. Vocês estão vendo também aqui, ó, como que a gente conseguiu deixar isso bem largo, né? Porque não adianta a gente também querer uma ilha, fazer, se ficar tudo muito apertado, tudo muito próximo. Então a gente conseguiu deixar bem espaçado aqui. Aqui era dispensa barra depósito, né? Então vocês imaginam que a gente entrou pela área de serviço e aí tinha outra porta aqui. Então tinha porta para tudo quanto é lado. Outra porta aqui e a gente entrava na dispensa no depósito. Então era muito segmentado, muito difícil assim. Até mesmo de circular no apartamento, né? Porque você não conseguia ver nada. Você tava num cômodo aqui, você não conseguia ver mais ninguém que tava dos outros. Tudo muito fechado. E aqui
era um banheirinho, que aí a gente mudou para dispensa. Nós isolamos o banheiro que tinha aqui, né, os pontos hidráulicos, e fizemos aqui uma dispensa, que olha que legal, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ligar essa luz. Tem um sensor. Tem um sensor aqui, eu deixei, acho que eu deixei desligado. A gente consegue Mas aqui, acessar ele tanto pelo interruptor, isso, né, quanto pelo sensor. É que eu tinha deixado desligado o interruptor, mas quando você entra aqui, ele já acende. Então aqui a gente conseguiu fazer uma dispensa bem legal. Ficou bem espaçosa, vamos dar uma olhadinha aqui. Ficou bem espaçosa, ó. Cabe bastante coisa, né? E isolado, né, gente? Não fica no meio da casa, dá pra guardar coisas aqui, cabe muita coisa. É aqui que a gente fez. Como aqui a gente tinha um banheiro, a gente tirou esse banheiro, então tinha uma janelinha aqui, né? Tem uma janelinha aqui que dá pra fachada do prédio, e aí a gente criou outro banheiro lá, que virou o lavabo, que vocês vão entender, e colocamos uma janelinha aqui. Então essa janelinha cruza com essa janela de cá, a gente consegue ter uma ventilaçãozinha cruzada aqui boa. Aqui a gente tem a torre quente, que a gente conseguiu distribuir bem, ficou o espaço certinho para o que a gente precisava. Temos uma geladeira que é razoavelmente grande, cabe bastante coisa, e conseguimos distribuir mais armários, tanto portas aqui em cima, quanto em cima da geladeira, e também as alturas aqui ficaram muito boas. Isso é muito importante a gente prestar atenção na hora do projeto, na hora de fazer também, de deixar tudo numa altura legal, ficou muito bom para cliente. E aproveitamos aqui embaixo para deixar 2 gavetas. Então não ficou nem tudo muito alto, nem tudo muito baixo, numa altura razoável, padrão, bem legal. A iluminação também, né, amor? A gente usou bastante spot. Aqui a gente usou bastante perfil de LED, spot. Ah, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Aqui, ó, vocês estão vendo que a gente fez esse rebaixo? Porque lembra que eu falei para vocês que aqui era um lavabo e um pedaço aqui da dispensa? Então o forro era mais baixo por conta da hidráulica que tinha. Então, qual foi a solução que a gente conseguiu aqui? Vim com forro aqui nessa parte que era mais alta, que a gente já conseguia, e aí fizemos esse rebaixo e trabalhamos essa iluminação aqui, que ficou bem legal. Então, foi uma solução para a gente conseguir manter a altura que precisava, sem necessariamente só deixar um gesso ali ou fechar ele quadradão. Então, a gente trabalhou uma iluminação e ficou bem legal, né? Eu acho que deu um movimento aqui na cozinha, ficou bem legal. E aqui, ó, se a gente reparar, é exatamente por conta da hidráulica da cozinha. Que, na verdade, era um lavabo, né? E também a cozinha. Tinha aqui da cozinha e tinha aqui do lavabo. Então vocês imaginam que tinha a tubulação do lavabo de cima também e também a tubulação da cozinha de cima. Então a gente tinha muitas tubulações, por isso que o forro tem que ser mais baixo. Então a gente teve que trabalhar isso e deu super certo, ficou super legal. Aqui, gente, a gente tá basicamente saindo da cozinha, mas quando a gente sai da cozinha, a gente continua com a integração dos ambientes. Então eu tô bem entre a cozinha e a sala de TV, a sala de jantar e depois a varanda também, que a gente integrou tudo. Aqui na sala de jantar, o que a gente trabalhou bem? A gente fez esse aparador aqui, esse buffet, na verdade, de apoio, né, para o jantar, que serve tanto aqui para a sala de jantar, quanto para a varanda, que a gente também abriu aqui. Um detalhe importante, esse espelho, ele não é comum, né? Não é comum, é um espelho bronze. É um espelho bronze, tanto foi utilizado ele é lindo, aqui, né? quanto na parte da cozinha. Quanto na parte da cozinha. Vocês percebem que ele dá um charme interessante? Porque se a gente colocasse um espelho comum aqui, ele ia perder um pouco a graça. Então o charme dele, gente, é ele ser exatamente bronze, porque se ele fosse o comum, ele ia destacar muito. E a ideia é que ele fosse mais leve, que ele trouxesse essa leveza, ele fosse o componente do ambiente e não o protagonista. A gente queria apenas que tivesse o espelho, então ele conseguiu integrar junto com o ambiente, com as cores também que a gente escolheu. Aqui na marcenaria a gente usou tudo um tonzinho de cinza cristal, então ficou bem leve. A iluminação dá um destaque nesse móvel, que ficou muito legal também. Aqui é um banco, pessoal, que quando o cliente entra, depois eu vou mostrar o hall para vocês, quando o cliente entra, quer sentar aqui e colocar um banquinho. Hoje, ele quer manter assim, porque ele ainda não mandou fazer o sofazinho, que ele gostou. Ele falou, eu acho que eu vou deixar um verde aqui, dar um destaque, né? Gostou. Depois eu vou colocar o estofadinho aqui, para quando eles chegarem, eles conseguirem colocar sapatos aqui dentro também. Então foi um espaço, um cantinho pensado nisso, para ser uma chapelaria, que a gente fala, mas dos sapatos, sentar. E aqui um buffet, que ele é um apoio para a nossa sala de jantar e também para a gente colocar bastante coisas aqui de pratos que a cliente tem, de louças, né, específicas. Então a gente conseguiu também e não deixar ele muito destacado. Trabalhamos bem essa iluminação embaixo aqui também, que eleva um pouco esse móvel, né? Que a ideia é ficar leve também. Aqui esse ripado pra gente disfarçar um pouco também a parede. Aqui tem bastante marcenaria, todas as paredes aqui a gente trabalhou ou marcenaria ou espelho. A gente tem bastante trabalho disso. E a gente tem aqui o ar-condicionado, o ponto do ar-condicionado que a gente colocou, que ficou bem legal também. Aqui, gente, a gente não veio com espelho até o final aqui,
A gente quis fazer esse detalhe puxando de lá pra cá, uma moldura que abraçasse esse espelho. Nessa lateral aqui, nós fizemos as ripinhas também para abraçar esse espelho, né? Para fazer uma moldura e também pra gente não precisar subir com o espelho ali. Ou fazer um recorte, colocar um pedacinho em cima, ou fazer um corte no espelho e subir, não ia ficar muito legal, então a ripa ia dar um acabamento melhor. E a gente tem aqui um cortineiro de fora a fora também iluminado. Por quê? Nós abrimos aqui toda a parte da sala para a varanda. Então, como nós abrimos, e a cliente falou, e quando eu quiser fechar, mas eu não quero que tenha mais a porta, o que a gente pode sugerir? Leve. Então, a gente colocou a cortina, que a gente pode fechar também, que ela falou que fecha às vezes, e a gente fecha e tá tranquilo, tá de certa forma isolado, mas ao mesmo tempo a gente quer integrar, é só abrir a cortina e tá tudo certo. Nós fechamos, ficou muito agradável, né? Ficou muito legal. Deixa eu mostrar, peraí. Vamos lá, gente, é um pouco pesadinho, porque é bastante cortina. Olha só como fica leve, fica lindo, leve. Então a gente não precisa de porta, não precisou colocar nada aqui e a gente consegue dar uma isolada se a gente precisar. E quando a gente quer, a gente faz toda a abertura aqui da cortina. A gente pode deixar aqui, além de charmosa, de trazer esse aconchego, né, de dar uma calmaria para o ambiente, a gente consegue integrar de uma forma bem suave aqui os ambientes. A gente fez esse marco aqui de marcenaria, ó, que ficou bem legal também, deu um acabamento bacana aqui, para não ficar tudo na parede. E aí a gente tem esse ambiente aqui com uma mesa, gente, de jantar para 6 lugares, então uma mesa legal, é uma mesa redonda, bem bonita, então a circulação ficou bem legal também. A gente pensou numa boa circulação aqui, espaçosa, e a gente tem aqui um outro aparador para não ficar as costas do sofá totalmente aparentes. Vocês percebem que a altura do sofá com o aparador, a gente trabalhou bem isso também, para o sofá não ficar nem muito alto, nem muito baixo, e o aparador também não passar muito o sofá. Então o aparador, com o que nós desenhamos também, com essas 6 portinhas aqui de giro e esses pés metálicos dourados, que dá um charme, traz essa leveza também, porque tá fora do chão, não tá direto no chão. Então a ideia é que fica um ambiente leve nos detalhes, né? Todos os móveis a gente desenhou aqui, tudo que é de marcenaria fomos nós que desenhamos e o marceneiro fez exatamente como a gente desenhou. Então ele fica solto, tá vendo? É um móvel solto que se também for mudar ou for levar para algum lugar, você consegue tirar ele tranquilamente. E ele é fininho também, gente, ele não precisa ser muito largo, tá vendo que ele é fininho? Ficou um tamanho legal aqui. E também não muito alto. Vocês percebem que ele não é uma altura de pia, por exemplo. Ele é baixo por conta do sofá, para o sofá também não ser muito alto. Que a ideia é de que a gente fique com o ambiente todo aberto aqui. Quando a gente começa a vir aqui para a sala de TV, a gente já começa aqui, gente, por esses espelhos aqui. Fala sério, detalhes, né? A gente ama detalhes. Eu amo esses detalhes que a gente faz, que fica muito legal. Imagina que aqui fosse só uma parede ou se a gente viesse só com a marcenaria até aqui. Não, a gente falou, vamos dar um charme nessa parede. Então toda parede tem um charminho aqui. Então a gente dividiu em 3 espelhos com iluminação individual em cada um, muito legal, que se você quiser também se acende só essa parte, você imagina tudo escurinho à noite, você quer uma luz indireta ligada, mas não quer tudo aceso. Então a gente deixa só essa parte aqui, já dá um charme, já fica legal, ainda dá pra se ver. E ele também é na cor muito bronze, bacana, né? E também é na cor bronze. Ele é da mesma cor desse outro, tá vendo? Você vê que ele não destaca muito, né? Ele fica sutil, fica suave, ele faz sentido dentro do ambiente, ele combina com a madeira, inclusive, que a gente fez. Fica aquela coisa gritante, né? Exatamente. Não é pra chamar atenção. Não é pra chamar atenção. Né? Aqui, ó, o painelzão, a gente tem, ó, de fora a fora, também com porta mimetizada, porque aqui a gente ficou o lavabo. Aqui foi outra coisa que a gente mudou muito. Por quê? Esse banheiro era fechado e a porta dele era lá pelo outro lado, virado pro quarto, que a gente também mexeu. Depois vocês vão entender lá naquele quarto. Gente, na verdade, essa planta aqui, o Lucas falou que sofreu. Não, nós demolimos tudo. Demoliu aqui tudo ficou aqui. Só uma parede. Ali, ó. Onde a Jaque tá, ficou só uma parede. A gente sempre pega a planta do cliente, vê o que o cliente solicita e as possibilidades, o que a gente pode mexer na arquitetura, sem mexer em pilar, sem mexer em viga, sem fazer nada que não possa, né? Então a gente trabalha bem as demolições, o que pode abrir, o que pode fechar, que ambiente virar pra cá, pra lá. Então nós precisávamos... E o Lucas que lute, é isso. O Lucas que lute na obra e dá certo, né, amor? Dá certo, graças a Deus. Aqui, ó, a gente tem um lavabo que nós fizemos, então a gente queria que ele ficasse discreto também. Que ficou bem lindo. Legal, ficou lindo, né? Ó, a gente fez o puxador cava aqui na marcenaria também. Nós mostramos aqui no vídeo, mas, pessoal, não tem dá comparação, né? Pessoalmente tá lindo demais. Não que no vídeo não esteja, mas pessoalmente é outra sensação. É a sensação de leveza, né? De ambiente aconchegante. Né? Que a gente trabalhou um pouquinho, gente, do Feng Shui, porque a cliente queria que trabalhasse. E aí tem um detalhe, porque o ponto central do apartamento tá aqui, ó. Tá vendo esse... Dá pra pegar, amor? Dá. A gente tem um cristalzinho aqui, então esse é o ponto central aqui do apartamento, do Feng Shui. Na planta do Feng Shui deu certinho, bateu bem aqui,
E deu certo, o Lucas conseguiu colocar no spot, gente. Não sei, como que você fez isso, amor? O cliente pediu pra furar o forro. Eu falei, não vou furar o forro. Aí colocou no spot, ó. No spot, ficou lindo. Perfeito, a gente precisava colocar no centro e ficou perfeito. Né? Meu amor, ficou lindo. Aqui, gente, a gente entra pra sala, olha o tamanho, antes de eu falar do painel, olha o tamanho desse sofá. Aqui, a gente fez esse sofá em L, nós projetamos que ele fosse assim mesmo, porque eles gostam de receber todo mundo aqui na sala, porque eles têm uns netinhos, eles gostam de ficar sentados no sofá, os netinhos brincando aqui no tapete, então a gente precisava de um sofá grande, né? Apesar de ser um casal que mora aqui, quando eles recebem a família é grande, precisa ter espaço pra receber todo mundo. Então ficou um sofá bem legal, esse sofá, ele abre, ele deita, é um sofá maravilhoso. Eu não vou abrir ele pra vocês, né? Pra gente não abrir não, né, mano? Não vou abrir. Não abrir, não. Mas, gente, olha como que ele é bem legal, bem confortável. Então ficou uma sala bem gostosa, né? Por quê? Aqui poderia ter um outro quarto, por isso que tem essa janela aqui. Então aqui poderia ter um outro quarto, que não é o caso, nesse já não tinha quando a gente veio fazer o projeto. O primeiro morador daqui já tinha tirado esse quarto, mas aí a gente tem que manter a janela porque faz parte da fachada. Mas, ó, a gente tem a cortina aqui também de fora a fora e é bom também que entra a iluminação natural e a gente tem uma ventilação boa aqui do ar também. Aqui no painel, nós colocamos essa TV enorme, né, que ficou bem bonita, bem legal. E o painel, gente, a gente trabalhou ele no BP branco também. É o mesmo MDF lá da cozinha, não? Esse daqui é o mesmo MDF da cozinha. É o Opala. Ele tem um leve brilhinho. Não sei se você consegue pegar, amor. Não, acho que não, né? Mas depois o Lucas tenta colocar um. Tá, um detalhezinho aqui, que ele tem um brilhinho, um leve brilhinho, bem legal. A cliente gosta também bastante de brilho, mas sutil, né, em alguns pontos. E aí, o que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou o painel com esses frisos dourados aqui, pra chapa não ficar muito grande, até porque ela tem também uma certa iluminação. E a gente gosta de fazer um detalhe, assim, pra quebrar um pouco do branco. E ficou bem sutil. E aí essas laterais com essa iluminação, ó, indireta nas duas laterais, que ficou muito legal. E destacamos aqui com esse rack, que ele é todo ripadinho, as portinhas são portas de giro, ó. Olha que legal. São portas de giro e elas precisavam ser ripadinhas assim para a gente conseguir ter acesso aos aparelhos eletroeletrônicos que ficam tudo aqui escondidinho aqui dentro. Então a gente faz toda a tubulação por dentro da parede para passar a fiação, para não ficar nada aparente e ficar bem sutil também. Ficou bem leve, a gente trabalhou essa iluminação embaixo, né? Então ele fica bem legal, tá vendo? Ele dá a sensação de estar flutuando também e fica leve no ambiente todo. Não precisa de uma profundidade muito grande, ficou bem sutil. Gente, aqui a porta, ó que discreto, é um painel, né, lindo, com essa porta aqui mimetizada, que ficou muito legal. E aí a gente entra aqui nesse lavabo que, gente, ficou sensacional. A gente entrou com o mesmo piso, a gente só coloca a baguete, né, porque se a gente precisar lavar, limpar aqui dentro, ó, tá tranquilo com a baguete, mas a gente entrou com o mesmo piso aqui. Pra vocês verem como esse piso é grande, a gente precisou só de 2 peças aqui, uma peça e meia praticamente, né, amor? Foi. Ficou muito legal. E aí a gente entrou aqui, ó, com a marcenaria que fez todo o acabamento da parede, tá vendo? Todo o acabamento certinho, ele vem até aqui dentro, e quando você entra aqui, a gente tem esse revestimento ripado. Como a gente trabalhou um ripado no apartamento, em vários pontos, a gente queria aqui também, mas a gente queria uma forma mais fácil de limpeza, para os cuidados, então a gente colocou um porcelanato. E aqui a gente tem aquela janela que nós criamos, que nós falamos para vocês, que era a janela que a gente... Não existia essa janela, na verdade. Por quê? Essa porta aqui, ó, abria para lá, essa porta aqui abria pra cá, que era, dava lá pro quarto, lá dentro, que vocês vão ver depois. Tinha uma parede, né? Então aqui era fechado, Isso. Aqui tinha uma parede. E essa porta aqui, ela era aqui, pra lateral que dava pro quarto. E lá na despensa tinha um chuveiro, aí era a área do box. Exatamente. Certo? Aqui era a área do box. Lá dentro. Então, lá dentro. Então, gente, a gente fez muita mudança aqui, mexemos bastante. Então, a gente colocou esse revestimento aqui, que ele lembra um ripado também, que ele é ripadinho, né? Mas é um revestimento, que ficou bem legal. Porque a gente tem um sopro de luz, gente. Olha que legal, bem sutil também, né? Um sopro de luz. Aqui desse lado, a gente trabalhou 2 revestimentos. Esse revestimento aqui, que ele é bem bonito também, bem legal, que é o mesmo do piso, só que ele é no polido, tá? O mesmo, bem bonito. Esse espelho com essa iluminação também direta atrás, ficou bem legal. Uma serralheria aqui com a marcenaria, que foi na marcenaria também que a gente fez, essa serralheria douradinha. Aqui a gente fez essa cuba esculpida pro lavabo, com porta-toalhas nela mesma, ó. Ficou bem legal, bem bonito também. Então a gente tem aqui esse armarinho aqui com 3 gavetas, ripadinhas também, então é bem legal, ó, bem bacana. Essa torneira linda, né, gente? Com esse detalhe lindo. E desse lado aqui a gente colocou papel de parede, que ficou bem bonito também.
Ele é bem legal, ó, combina bem com a madeira. Então a gente sai aqui do lavabo, vamos voltar aqui para vocês verem um pouco a parte da varanda, como que ficou. Olha como ficou bem leve, gente, bem integrado os ambientes. Aqui eu quero começar por essa parte aqui, que é o cantinho aqui do nosso cliente especial, ficou muito legal. A gente tem uma super churrasqueira aqui que ficou bem bacana também, grande, né? A gente queria uma churrasqueira grande, eles usam bastante. Aqui, pessoal, a gente colocou o revestimento por dentro, essa churrasqueira muito legal, grande, que era uma solicitação do cliente também. E aqui nós fizemos o acabamento com porcelanato. Olha esse 45 graus também, né? Se os meninos arrasam em obra, né? Arrasa. Gente, porque a gente faz, só para vocês entenderem bem, a gente faz projeto, obra e a gente entrega o apartamento pronto. E até a produção, as decorações, de colocar as coisas nos lugares, a gente faz isso também. Inclusive, a gente fez aqui nesse apartamento. Isso fica bem legal. O que é produção, para quem não entende? A produção é quando a gente está com o ambiente todo pronto, o apartamento está pronto e depois a gente vem e produz o ambiente com decoração, quadro, planta, todos esses detalhezinhos aqui que a gente coloca, até as caixinhas do Lucas aqui, ó. Eita, E faz parte da produção também pra gente tirar foto, fazer a filmagem, fica bem legal. E a gente também tem essa parte de produção da empresa que a gente entrega pro cliente já pronto. Voltando aqui na churrasqueira. Aqui, gente, a gente deixou pra ligar aqui nela, ó, aqui do lado. Deixa eu me aproximar aqui também, porque esse botãozinho aqui, esse botãozinho, gente, olha isso. fala sério. Detalhezinho, nós somos muito nos detalhes, né? Nós fizemos no porcelanato. Ficou perfeito, vai? Ó, o botãozinho no porcelanato. Então aqui você liga tanto a parte do exaustor quanto a parte da iluminação. Aqui, ó, liga a iluminação. E aí a gente tem toda essa parte da bancada também. Aqui nós utilizamos o quartzo cinza, tanto desse lado da pia quanto do lado da ilha aqui de apoio, tá? Então quartzo cinza também, que é muito legal esse acabamento. A gente fez ele com esse acabamento fininho, ó, de 2 centímetros. Então fica bem legal também, bem sutil, bem leve. E aqui a gente tem armário aéreo. Colocamos uma portinha basculante aqui, um nicho de apoio aqui para coisas mais fáceis, né, do cliente ter acesso. As portinhas aqui, ó, com puxador cava aqui por baixo, tá? Então a gente tem, ó, não precisou colocar puxador aparente. Temos uma área boa aqui de pia, né? Eles preferem, gente, o cliente preferia mais área molhada do que área seca. Eles utilizam muito mais a área molhada, eles gostam. Então a gente deixou bem menorzinha a área seca aqui, e aqui a área molhada maior. Geralmente é o contrário, né? O pessoal quer uma área maior seca e uma menor molhada. Aqui a gente fez o contrário por solicitação do cliente, que ficou muito bom para eles de fácil acesso. Então ficou grande, uma cuba bem grande aqui, 40 por 50, então ela ficou bem larga também, muito bom. Que é difícil também, né? Em área gourmet a gente conseguiu uma cuba bem grande. Aqui a gente fez esse acabamento com porcelanato, que é o mesmo que a gente fez a cobertura aqui da churrasqueira. Aqui, gente, os meninos também fizeram um acabamento aqui muito legal, que vocês imaginam que se eles não conseguissem fazer o acabamento, ó, corrente a parede ali. Eu tenho que falar desses detalhes, gente, porque nós somos dos detalhes da obra, né, amor? E aí a gente projeta umas coisas, o Lucas fala assim, tá bom, como que eu vou deixar isso reto? Eu falei, então, né, a gente quer reto. E aí consegue, então ficou muito legal, um acabamento muito bom. O cortineiro a gente fez iluminado, ó, ele faz um L lá, de fora a fora iluminado, ficou muito legal. Aqui a gente tem aqui a cervejeira, muito boa também, ficou um espaço bacana. Colocamos, olha o tanto de gaveta, gente, o cliente queria bastante gaveta, porque eles usam muito. Então a gente conseguiu colocar aqui, ó, 4 gavetas menores, 2 grandes e uma bem grandona embaixo, que utiliza bastante. E aqui eu vou dar a voltinha aqui pra vocês verem, ó. A gente colocou também aqui uma torrinha, que é muito, ó, que legal. Isso é muito legal, né? Fica muito bacana. Essa é bem legal. Tem de várias, né? Tem umas que você tem que puxar a torre, na verdade, e tal. essa daqui, ó, essa é bem legal. Comprar, pessoal, se vocês conseguirem, compra da automática. Por quê? A automática é que ela... Aperta aí, amor, por favor. Eita, penga. A mulher é muito brava. Ai, desculpa. Vamos lá devagar. Devagar, pera. Isso. Calma. Vamos aqui, lá. Ó, a automática, ela vai fazer esse movimento. Você apertou, ela vai subir. Olha, amor. Pronto, gente. Você travou também, tá? Às vezes o problema não é você não, meu amor. Ela é muito legal, né, gente? A automática, ela faz esse movimento. Então você aperta, ela sobe automaticamente e ela desce e trava. Sim. Tem as manuais que aí você precisa puxar. E na hora de descer, você precisa apertar um botãozinho. Nessa de apertar o botãozinho, ela vai descer de uma vez. Se descer de uma vez, pode acabar machucando um pouquinho o dedo. Então, se vocês puderem fazer dessa forma, comprar a automática, é um pouquinho mais caro, sim. Porém, se vocês puderem comprar a automática, é melhor. Tem um custo-benefício bom até, né? Para o que ela se propõe. Então, aqui a gente tem a ilha, um apoio legal. E nós precisamos colocar uma mesa também de 6 cadeiras. Então, ficou muito legal, porque a gente consegue receber muita gente nesse apartamento, né? A gente tem, olhando para cá, ó, vocês conseguem ver 17 lugares. A gente tem muitos lugares aqui. Cadeiras e banquetas ali, né? Fora Sim, as poltronas. Fora as poltronas. Então, a gente tem uma mesa de 6 lugares aqui.
essa mesa de fora de 6 lugares aqui também, e lá na cozinha mais 5 banquetas. Então dá para receber muitas pessoas, 17 pessoas pelo menos, com espaço para sentar a gente tem. Então ficou bem legal. Para sentar para refeições, né? Porque a gente ainda tem um sofá também, tem as poltronas aqui de fora. Então essa mesa ficou bem legal. As cadeiras, gente, tanto da sala de jantar quanto daqui de fora, a gente também mandou fazer. Então ficou bem legal, nos tecidos que a gente escolheu, né? Nas alturas e padrões que a cliente precisava. E aqui a gente colocou esse pendente, gente, muito lindo, né? Ele tem esses 3 círculos, ó. Ele é bem legal. Essa iluminação em LED nele, dá um charme bem especial no dourado. Ele tem no preto também, é muito legal. A gente adorou, porque ele também não é nem muito grande para mesa, nem muito pequeno. Então a gente gostou e fugiu um pouco daquela linearidade que a gente tem, né? A gente gostou de colocar esse diferente aqui, bem legal para vocês verem. Aqui, ó, essa mesa também é importante. Ela tem essa quina arredondadinha, que isso é bem legal, ó. Eles têm netinhos, né, pequenos, então eles falam assim, é legal a gente ter esses detalhes, né, pensar nesses detalhes aqui, que as crianças são pequenininhas, não tem aquelas quinas muito vivas, né, que fica ruim. E aqui a gente tem um espaço grande, né, a gente tem um espaço bom. Aqui fica a nossa condensadora, então a gente sempre faz essa máscara, sempre vem um fechamento da caixa, né, de vidro, depois a gente vem com essa máscara de marcenaria por cima. Isso. Tá? Então, fechando ela. Ó, algumas pessoas acabam perguntando, né, se tem problema molhar de fora para dentro. Não molha porque nós temos toda uma parte, uma infraestrutura ali com o vidro, que é o envidraçamento. Algumas pessoas acabam chamando de aquário, é o envidraçamento, então ele protege tudo. Que é feito junto com o fechamento de sacada, né, amor? Já vem e faz a caixa de vidro. E depois a gente faz a marcenaria. Então, tudo acabadinho, a gente vem e faz a marcenaria por cima. Aqui a gente aproveitou esse cantinho para ter mais espaço para guardar coisas aqui que a cliente pediu. De apoio aqui também. Tem essa prateleira aqui, porque a gente tem bastante plantinha, que a gente gosta bastante de planta, ó, fica muito legal. Aqui a gente tem um detalhe nessa parede, por quê? Aqui a gente tem uma viga de fora a fora, tem um pilar aqui. Então a gente não tinha como colocar ar-condicionado aqui. O que que a gente fez? A gente criou essa parede aqui em drywall, é um drywall aqui, revestimos de marcenaria pra gente conseguir trazer o ar-condicionado aqui pra fora. Então ficou bem legal, ficou bem bom, né? E deu pra gente trazer sem precisar mexer em nada de estrutural. Ficou bem legal. A iluminação também, né, amor? A gente usou bastante spot aqui. Algumas pessoas... Eu fiz spot. Algumas pessoas acabam falando, nossa, vocês usam muita iluminação. Pessoal, não é pra utilizar da forma que nós estamos utilizando. A gente deixa tudo aceso pra gente fazer o vídeo pra vocês. Mas isso, a gente gosta de fazer esse contraste de iluminação, né? Por quê? Você acende um spot ou você acende uma luz indireta, você consegue fazer vários ambientes, só acender o pendente, só acender os spots, então só o cortineiro iluminado. Então depende muito do uso, do dia que você vai fazer um jantar, do que quem você vai receber, o que você quer destacar, se é um quadro, se é uma poltrona, se é aqui essa parte, se é o pendente da mesa. Então depende do que você quer, porque a gente faz o circuito bem separado. Também tem as suas limitações de quanto a gente pode fazer disso, mas a gente gosta de trabalhar a iluminação porque dá pra trabalhar bem os ambientes e fica bem separado. Eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês muito importante, gente. Aqui, ó, vamos voltar aqui, amor, um pouquinho. Ficou muito legal, você precisa vir aqui, ó. Que, gente, são esses gavetões aqui embaixo que a gente utilizou. A gente retirou o rodapé aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Eu vou falar, você já sabe o que tem Acho que eu sei, né? Era pra guardar... Era pra guardar o varal da cliente. E ela falou, já que eu preciso colocar esse varal em algum lugar. Olha que legal. Ficou bem separadinho, certinho, ó. Como a gente fez tudo sob medida, direitinho. Ficou muito bom. Gente, mas essa parte social ficou muito legal. Vamos mostrar agora pra vocês a área íntima, que vocês devem estar bem curiosos, né? Como que ficaram os quartos aqui, como ficou a distribuição. Gente, aqui a gente já entra para a área íntima do apartamento, que tem essa porta de correr aqui por trás do painel. Então ela também ficou bem legal. Quando a gente entra, olha que legal. A gente já dá de cara com esse espelho aqui lindo. Esse espelho bem legal aqui, orgânico, né? Ficou bem bonito. A iluminação que a gente colocou dos balizadores, porque esse daqui é o hallzinho dos quartos. A gente tem a entrada para a suíte principal e a entrada para o quarto de hóspedes. Vamos entrar aqui com a gente para a suíte principal para vocês verem. Gente, olha essa suíte. Não, isso não ficou um luxo, não ficou chique, não ficou linda, maravilhosa, porque eu amei essa suíte, gente. Eu vou mostrar pra vocês esse painel de cama que nós desenhamos. Ele ficou incrível, ele é todo em marcenaria, tá? Não tem nenhuma parte em tecido, né? Não é estofado, é todo em marcenaria. Então a gente fez esse painel com o mesmo madeirado que a gente usou lá na cozinha e no painel da sala, que é o opala, o branco opala, que ele tem um brilhinho também bem legal. Então olha que legal. A gente utilizou esse daqui, que depois eu vou colocar o nome pra vocês na descrição, me fugiu um pouquinho esse nome aqui desse BP, também é um BP, um MDF. Parece um mármore, né? Parece um mármore, né? Ele imita um porcelanato, um mármore, ele muito lindo. Mais quente, né? E ele é mais quente e ele é também fácil, né, de limpeza, de cuidados, ficou muito legal. Aqui a gente trabalhou também com esse espelho bronze, então ele também ficou sutil, não é pra ele ser um destaque,
mas é para dar um charme. Nós temos os perfis dourados. Vocês percebem que a gente trouxe alguns detalhes que a gente usou na cozinha, que a gente usou na sala, que a gente vai usar no banheiro também, que vocês vão ver da suíte. Então a gente trouxe todo, ficou bem aconchegante. Essa luminária, gente, olha que coisa linda. Essa luminária é demais, né? Linda demais. Maravilhosa. A gente tem também os apoios laterais, que a gente desenhou eles também. Então foi desenhado por nós e feito pela marcenaria. Depois o Lucas mostra pra vocês. Deixa eu mostrar ali, ó. Aqui, pessoal, ó, vocês podem ver que tá aceso. Do outro lado aqui, ó, eu vou só mostrar por quê. Está apagado. Nós colocamos sensores embaixo dos apoios laterais. Então, quando o proprietário ou a proprietária desce da cama, olha o que acontece. Ele acende. E nós colocamos um time, se eu não me engano, foi 3 minutos e meio. Então a pessoa consegue descer de madrugada, vai até o banheiro, faz as suas necessidades, volta e a luzinha aqui ainda está acesa. Volta para dormir, depois ela apaga automaticamente. Então isso daqui, ó, deixa eu só mostrar um pouquinho mais aqui embaixo. Ó, nós colocamos um sensor ali, ó. Olha que legal. E a iluminação embaixo do apoio lateral. Isso daqui foi discutido na obra, né, amor? Foi discutido na obra. A gente tinha conversado com a cliente antes no projeto e a gente falou, na obra a gente coloca essa luz, pensamos junto com o Lucas como que a gente ia colocar, para não ficar aparente, para ter o tempo certo também. Então super funcionou, super ficou legal. E eu acho que é bom ter, inclusive eu quero que faça em casa, tá, amor? Porque isso é muito importante, porque eu saio acendendo tudo de madrugada, o Lucas fica bravo, mas preciso enxergar. Gente, aqui um detalhe importante, aqui nós entramos com piso vinílico, né? Lá a gente tá usando na sala, na cozinha, na varanda, é um porcelanato, e aqui já é um vinílico, ele é bem quentinho, esse vinílico é muito bonito também, ele tem esse aspecto quente, e ele por si só também, ele é melhor do que o piso frio para os ambientes de quarto, né, íntimo. E aqui a gente tem o painel da TV, que a gente colocou também com o mesmo madeirado do BP branco, Opala, que ele é muito bonito. Esse apoio aqui, ó, a gente tem aqui mais gavetas, que a cliente utiliza bastante também. Essas gavetas menores. Então ficou bem legal, bem sutil, bem bonito. Aqui a gente destacou apenas com o madeirado da prateleira. Nos demais a gente colocou tudo branquinho também, que ficou bem charmoso, né? O ponto do ar-condicionado. A gente tem a iluminação aqui no cortineiro, que ela faz esse L, ó, fica bem legal, bem sutil. Uma iluminação indireta também, gente, é muito importante, muito legal. E a gente colocou esses frisos, ó, vocês conseguem pegar, amor? Desse lado a gente colocou esses 2 frisos dourados e do outro lado também. A gente colocou dos 2 lados, então essa parede inteira é um painel porque nós queríamos também mimetizar a porta que dá para o banheiro. Como a cama tá bem de frente, a gente queria que não ficasse de frente para a porta do banheiro, né, em uma porta comum. Então nós mimetizamos ela no painel, que ficou bem discreta, bem legal, que esse puxador cava também, que ficou muito bonito. Aqui, gente, ó, dando a volta aqui, ó, dá a volta comigo. Você lembra como que era antes, essa parte? A gente entra aqui. Gente, isso daqui, na verdade, não existia essa parte aqui. Essa parte aqui fazia parte do outro quarto. Então aqui é que a gente quebrou demais, né, mano? Essa parte? Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar, porque acho que isso só olhando A gente tinha aqui, ó, vinha uma paredinha aqui, fechava aqui, ó, fazia tipo um L assim, né? Fechava uma parede aqui. Então esse quarto era bem menor. A cliente precisava de um closet, precisava de bastante armário. E o que nós fizemos? Nós colocamos, quebramos a parede, essa parede aqui. A parede que era aqui, tudo nós quebramos. A parede que era aqui, a gente jogou mais pra frente. O quarto que era lá, que eram mais 2, a gente quebrou e fez um maior também. Lá eu vou explicar melhor pra vocês também. Vamos ver se vocês vão conseguir me entender, porque é bem complexa a arquitetura aqui, né, amor? Mexemos muito, mas conseguimos colocar aqui o closet que a cliente precisava. E ficou bem legal. Começando aqui, pra gente já não vir direto com o guarda-roupa aqui, com aquela lateral do guarda-roupa, nós fizemos esses nichinhos, eles são estreitinhos, são mais decorativos, e ficou uma graça, muito bonitinho, né? Com essa iluminação dentro dele. E aqui em volta, ó, a gente tem esse perfil dourado que a gente colocou em volta dele todo, tá vendo? Um detalhe, ó, muito bonito. A marcenaria também trabalhou muito bem aqui. Temos as 2 cores, né? Então a gente quebrou um pouquinho o branco aqui, a gente colocou o BP aqui, tapou em cima, o BP tapou embaixo. Ficou bem legal. E desse lado aqui a gente tem o armário. Desse lado aqui a gente fez espelhado e do outro lado não. Para não dar a sensação de profundidade, nem infinita, a gente fez espelhos só desse lado com portas de correr. E ficou muito legal. Utilizamos iluminação tanto em cima dos armários quanto na parte de baixo também. Vem aqui comigo, amor. E a gente tem essa iluminação diferente. Você vai ter que aparecer, amor, não tem jeito. O Lucas vai ter que aparecer. Aqui, gente, a gente tem um cantinho aqui, make da cliente, né, que ela gosta também, ela usa bastante, mas ela não queria nada específico para sentar nem nada, ela queria conseguir se ver de corpo inteiro com iluminação frontal, então tem esse espelho que é essa iluminação frontal, que ficou muito legal, ó, escurece um pouquinho para dar para ver um pouco melhor, ficou bem legal, pega de corpo inteiro, ficou muito bacana, tem uma iluminação boa. Aqui, gente, como eu falei para vocês, tinha
uma outra parede aqui, então tem essa viga aqui que atravessava, a gente teve que dar uma disfarçada nela, mas ela tem que se manter aí. Então a gente fez esse detalhe nos armários. Então aqui ficou uma marcenaria menor, aqui outra marcenaria menor, e aí a gente dividiu esses dois lados. Então 2 portas de espelho, mais 2 portas de giro aqui, desse lado, 2 portas de giro aqui, e olha que legal o detalhe desse puxador que nós fizemos, ficou muito bonito também. É um puxador cava, ó, bem detalhado, bem legal. Dentro a gente colocou a corzinha da marcenaria de Itapuã, que a gente colocou no branco, dá um destaque legal. Esse cantinho ficou um cantinho para bolsas, e as gavetas aqui, espaço para make, para guardar. A gente tem até uma tomadinha lá no fundo. A gente vai mexer muito aqui porque tá com as coisas da cliente. O cliente já mora aqui, gente. Os clientes já moram. A gente tem as coisinhas deles. E ficou bem legal, ficou bem espaçoso. A gente conseguiu colocar bastante armário. Eu gostei muito da solução. Achei que a gente conseguiu resolver muito bem. E ficou muito clean. Dá um close aqui, amor, nesse espaço que ficou muito lindo. Olha só como a iluminação faz diferença. A gente consegue ter uma iluminação tanto frontal quanto em cima, embaixo, nesses nichos laterais. Esse piso ficou incrível, né? Esse vinílico, ele ficou bem aconchegante. E aí a gente vem pro banheiro, que também ficou incrível. A gente queria um banheiro clean, limpo, lindo, parecesse um spa, né, amor? Ficou muito legal. A gente gostou bastante do resultado. Olha só, gente, que lindo. Vamos ver aqui. Entra aqui, amor, pra gente ver como que a gente fez. Aqui a gente também utilizou o quartzo branco, mas nós não fizemos cuba esculpida. A gente usou uma cuba aqui de embutir por baixo, tá? Da Deca, muito bonita e grande, ela é bem espaçosa aqui. Os metais aqui a gente usou dourado, então ele ficou bem bonito. Esse marmorizado todo na parede que a gente colocou de fora a fora, em todo o banheiro, nós utilizamos o mesmo revestimento aqui, gente. A única diferença é que nós colocamos o polido nas paredes e o acetinado fosquinho no chão, né? A gente sempre faz isso. Se a gente quer utilizar o mesmo revestimento, é legal a gente fazer isso, porém não utilizar o polido no chão, porque é perigoso também, né? Na hora de lavar, na hora de tomar banho. Então a gente sempre, quando quer utilizar o mesmo, a gente utiliza, mas coloca os acabamentos diferentes. Acabamentos de acetinado ou polido, tá bom? Então, polidos nas paredes, o acetinado no chão. Aqui, gente, a marcenaria, a gente usou o mesmo tonzinho de cinza que nós usamos lá no buffet da sala de jantar, só que com esse detalhezinho ripadinho. Então, a gente colocou esse cinzinho, ele ficou bem leve, bem clean. A iluminação embaixo também. Ficou fácil de limpeza, né? Também ficou bem legal, ficou bem leve. E aqui, gente, na lateral, ó, colocamos o espaço aqui pro papel higiênico, ó, embutidinho, tá vendo? Ficou bem legal. Né, colocamos 2 espaços, porque pode colocar lencinho também, que eles usam também bastante, e a gente colocou aqui pro papel higiênico. E aí a gente tem o detalhe do friso, ó, que a gente tá usando no apartamento todo, em todos os espaços que a gente conseguiu, a gente colocou o friso aqui também. E o armário aéreo, com esse espelho grandão, a gente não levou até o forro, tá? E aí a gente colocou iluminação em cima e embaixo. E o cinza cristal também. Então aqui tem bastante armário. São 2 portas de correr. Dá pra otimizar bem o espaço. A gente geralmente utiliza, gente, aqui 15 centímetros, tá? De profundidade. Aqui, ó, se a gente apagar, ó, fica muito legal. Então a gente tem as sensações da iluminação, que foi o que a gente falou pra vocês. A gente sempre separa os circuitos pra conseguir fazer essa sensação de iluminação. Utilizamos esse perfil aqui grandão de fora a fora de LED. Ficou bem legal. Spots também para iluminação e todos os metais no tom de dourado. Aqui também, amor, teve uma solicitação da cliente, que ela gosta muito de ouvir música. Ah, sim, gosta muito de música. E aí em todos os ambientes. A gente nem mostrou nos outros, mas todos os ambientes tem uma Alexa. A gente colocou a Alexa em tudo. Cuidado que você vai acionar. Se fala Alexa, não vai acionar mesmo. Aqui a gente colocou, ó, um som embutido no forro, no banheiro. Então você imagina que legal? Você tá tomando banho com aquele sonzinho. Ela falou que usa todos os dias, né, amor? Ela gosta... também usaria. E ela falou, gente, eu gosto muito de viajar, mas ultimamente só tô querendo ficar na minha casa, de tão gostoso que tá. E tá, realmente, tá muito aconchegante. A gente adorou. A gente fez isso nos 2, né, amor? Colocou nesse... No outro colocou também, acho que a gente tirou do outro, né? Aqui, gente, a gente... Olha a solução que legal. O cliente queria que a gente deixasse o ponto pro toalheiro elétrico, porém ele não ia colocar agora. Ele ia colocar um comum, mas ele queria que a gente deixasse o ponto. Como a gente ia deixar o ponto? Porque vocês sabem que a gente não gosta de mostrar o fio do toalheiro elétrico. Geralmente ele vem com aquele fio e você liga na tomada. Então o que a gente fez? A gente já deixou o pontinho aqui, ó, a fiação aqui, tudo certinho, e aí a gente fez esse acabamentinho aqui dourado. Olha que legal. Pessoal, ó, eu tenho que confessar, eu rodei pra poder encontrar. No caso desse apartamento, nós fizemos o gerenciamento de obra. E quando a gente faz o gerenciamento de obra, todas essas coisas é por nossa responsabilidade. Sim. Então a gente tem que procurar, correr atrás. E isso daqui nada mais é do que
um puxador. Deixa eu deixar focado aqui, ó. É um puxador de móvel, né? Então ficou muito legal. Ficou muito legal. E quando precisar, como a gente tem um toalheiro comum aqui, se precisar trocar pro elétrico, já tá aqui o ponto certinho, é só tirar a tampinha, tá tudo certo, dá pra usar. Solução incrível, né? Incrível. STN, né, amor? É. Aqui, gente, a gente tem um box, ó, um banheiro, é um banheiro largo, né? Geralmente ele não é tão largo, às vezes é um pouquinho mais estreito, mas aqui a gente conseguiu colocar duas folhas, uma fixa, uma de correr, ficou um espaço muito bom. Aqui é mais por conta do shaft, né, amor? E normalmente aqui, o shaft, ele sempre avança bastante. Ele avança mais, né? Esse é bem fininho, né? A profundidade dele é pouquinha, então ficou bem tranquilo pra gente colocar uma porta mais larga e só 2 folhas. Aqui a gente... E deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Pessoal, eu gosto de elogiar minha equipe de obra. Olha só esse 45 aqui, ó. Ficou perfeito, hein? Então tem coisas que a gente tem que elogiar. Pessoal, tem que vocês elogiar. Estão de parabéns. A equipe de obra da STN não tem igual, tá? Não tem igual. De verdade, a gente tem um acabamento fino, isso é bem legal. Os meninos são muito caprichosos pra fazer, então chega num detalhe. A cliente fala, quando ela tá tomando banho, ela falou isso hoje pra gente, né, amor? Eu tô tomando banho, eu fico olhando pros rejuntos e falo, gente, muito bem feito, né? Ela falou, nossa, como ficou bom isso. Então, isso é um detalhe nosso muito legal. Aqui, ó, nós fizemos esse nicho fora a fora e com o próprio revestimento também, então tem que ter um bom 45 graus, para que não fique craquelado, não tenha um acabamento ruim. A gente não precisa colocar aqui marmoraria, então é um investimento a menos na marmoraria e um trabalho muito bem feito com a marcenaria. Na verdade acaba se pagando, né? Acaba se pagando. Elas por elas, porque a mão de obra para fazer esse... Não é barata, né? Porque é uma mão de obra fina, é delicado, porém, é com a nossa equipe, a gente sabe que isso vai ficar perfeito. Então, olha só. Ficou muito bom aqui, né? E aqui a gente faz, ó, com a massa plástica. Deixa eu... Ó, com a massa plástica. De fora a fora. E aqui em cima, ó, iluminação. Tem iluminação. E o revestimento também, ó. Com um rebaixo. Como se fosse na marmoraria mesmo. Aqui a gente colocou um ralo oculto, né, amor? Quadradinho. Ficou bem legal também. E esse banheiro ficou demais, né, gente? Eu gostei bastante. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da outra suíte com o outro banheiro. Só agora nós vamos para o outro quarto, que é o quarto de hóspedes. Ficou muito legal. Então a gente sai aqui, ó, um hallzinho, aquele espelho lindo que eu falei para vocês. E aqui, gente, a gente tinha um dente aqui que ele ia ficar solto aqui. O que a gente pensou? Vamos trabalhar bem esse dente aqui. O que a gente pode usar? Fizemos um armário. Tá vendo que ele tá bem embutidinho aqui também? Ficou bem camuflado ele. Um armário aqui, ó, para roupas de cama, toalha. Ficou muito legal. Um espaço ótimo, porque ficou no hallzinho da área íntima. Então ficou bem legal. A gente trabalhou aqui os balizadores que eu tinha mostrado pra vocês. Gostamos bastante. E ó, a transição, gente, dos pisos também, ó. Como aqui ainda é o hallzinho, a gente colocou o porcelanato e quando a gente entra pro quarto, a gente colocou o vinílico. E a gente faz a junta seca entre as duas peças, né? No mesmo nível. Então tem todo um trabalho aqui de alturas também, porque o porcelanato tem uma altura, o vinílico tem outra. Então a gente tem que trabalhar bem isso. E, novamente, nossos meninos arrasam. Aí a gente entrando aqui, a gente vem para esse quarto. Olha que quarto aconchegante, gente. É um quarto de hóspede, / espaço office, / espaço dos netinhos, porque eles recebem os netinhos aqui. A gente até colocou uma mesinha aqui, ó. Né? Ficou bem legal para os netinhos quando vem pequenininho. Então é um cantinho para eles. Aqui, quando a gente entra, pro lado direito aqui, a gente tem um guarda-roupa que ficou muito legal. Esse guarda-roupa. Aqui, ó. O espelho só no meio e a gente tem 3 portas de correr. Aqui eu vou mostrar uma solução para vocês que ficou muito legal, porque nesse espaço aqui, eles utilizam, ó, que a gente colocou aqui, pra gente passar a tábua de roupa. Olha que legal. Ficou bem bonitinho, embutida dentro do armário, ficou muito legal, discreto. E a gente tem de fácil acesso, ficou bem bonito e discretinho, até fechadinho. Bem então você nem... percebe, bem usual, ficou bem distribuído também. Ferro, né? Tem uma tomada aqui, ó, ficou bem legal. Então uma boa distribuição, o espelho só na porta do meio. E aí como que a gente trabalhou aqui, gente? Porque aqui eram 2 quartos, né? Nós tínhamos essa parede aqui mais pra lá. Lembra que eu expliquei pra vocês lá no quarto da suíte 1 que nós tínhamos quebrado uma parede lá pra abrir, pra fazer um closet, empurramos ela pra cá? Foi essa parede aqui, ó, que tá aqui atrás. Por quê? Nós tínhamos 2 quartos aqui, aqui tinha uma outra parede, e aí aquele banheiro que era o lavabo lá da sala, ele era virado com a porta pra cá. Então era uma outra suíte aqui e outra suíte aí, onde o Lucas tá me gravando aí, era outra suíte.
Então a gente tinha 3 suítes, mas nós transformamos em 2 grandes, que foi a solicitação da cliente e ficou muito legal, dá para receber bastante gente. Aqui, gente, esse painel aqui, ele não é só um painel de TV, só um painel bonito. Deixa eu só mostrar aqui um pouco, amor, ó. Ah, parece tá. Um painel, né? Não, parece um painel. Ele visualmente é um painel, parece né? que tá tudo sendo revestido aqui de madeira e tal. Mas a Jaque vai Ficou muito legal. Aqui a gente teve uma solução muito legal, porque eles queriam que tivesse mais colchão quando eles precisassem receber mais gente, mas que não ficasse muito com cara de quarto, né? Ficasse um espaço para as crianças brincarem e também para o hóspede, quando ele quiser sentar, assistir uma TV, um espaço de office. Então a gente achou uma solução aqui legal, que é fazer um espaço aqui, ó, pra gente colocar um colchão. Então aqui dentro a gente encaixa um colchão grandão, fica aqui dentro. Quando quiser ele tira e utiliza esse colchão. E olha como ficou discretinho, ficou um painel fechadinho, ficou muito legal, show de bola, foi uma solução incrível que a gente conseguiu utilizar aqui. Alexa ali em cima. Alexa, aqui tem Alexa no apartamento todo, gente, que a gente gosta bastante. E esse lado aqui, o que a gente trabalhou? Tem esse boiserri no meio da parede que a gente separa só com a cor de tinta, a gente não fez cabeceira, porque a ideia é que fique com uma carinha de sofá aqui, um local mais despojado. Então a gente fez a cabeceira com uma faixa de uma cor embaixo, separada por esse boiserri, e em cima, assim, essa cor aqui de tinta, gente, é biscoito de leite. Tá? Essa cor de baixo eu não lembro o nome, eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo, mas é um verdinho bem sutil também, bem discreto. E a gente tem essa decoração aqui na parede, ficou bem legal. E aqui, ó, a cama que a gente tem. Aqui a gente fez um cantinho. Você imagina que aqui a gente recebe umas visitas, uns hóspedes, então tem um cantinho de leitura, um cantinho de descanso, com essa luminária bem legal aqui também que a gente utilizou, ficou bem bacana. E a gente tem aqui um espaço office, se o cliente quiser utilizar aqui. Tem as gavetinhas na porta, a gente fez com pé aqui dourado também em serralheria, tudo feito pela marcenaria, ficou bem legal. A gente tem o cortineiro aqui, ó, que ele vem, faz esse L, todo iluminado. Ali tem outra janela porque era de quando tinha o outro quarto. Então a gente conseguiu otimizar bem o espaço, ficou uma iluminação natural muito boa, junto com a iluminação artificial também. Vindo pra cá, ó, a gente tem mais armários, né? Porque a cliente solicitou muito armário e a gente conseguiu colocar bastante armário aqui. Então a gente tem esse armário aqui, ó, que a gente colocou nesse cantinho, que aqui a gente vai entrar para um outro banheiro. E aí a gente tem a mesma coisa que a gente fez do lado de lá, nesse painel de TV, a gente fez pro lado de cá, que eu vou mostrar para vocês. Olha que legal essa solução também. Aqui a gente fez porque o cliente, ele utiliza aqui para guardar a parte das varetas dele de pesca. Olha que legal. A gente fez suporte aqui, ó, dentro da marcenaria, que ele guarda tudo certinho. Ficou muito legal, né? Dá para separar tudo, então tem várias, ó. Ficou bem legal. E a gente coloca lá dentro, fecha. Pronto, tem tudo onde guardar. Então a gente conseguiu otimizar bem o espaço aqui e colocarmos tudo que o cliente precisava. Aqui entrando, ó, a gente tem aqui a porta, que é uma porta também mimetizada, porém ela é em espelho. Olha que legal. Aqui é outro espelho que a gente tem, ó, de corpo inteiro. Então é muito bonito, muito legal. Ficou bem diferente. E olha esse puxador, gente, no cava, no espelho. Ficou incrível, né? Ficou muito legal. A marcenaria também mandou muito bem aqui. E a gente revestiu toda a parede, ó. Ficou esse pórtico aqui, né? Tudo fechadinho, ficou muito bacana. E aqui a gente entrando, ó, no banheiro, a gente utilizou a mesma ideia do outro banheiro, que é um marmorizado nas paredes e no chão também. Porém, os metais aqui são cromados, né? A gente utilizou aqui no outro todo dourado e aqui tudo cromado. Aqui a gente colocou uma marcenaria branquinha, com a marcenaria também madeirada, ficou bem bacana. A cuba também é a mesma cuba que a gente usou no outro banheiro, que é uma cuba aqui de encaixe por baixo, ficou bem legal. Os metais dourados. E aqui a gente utilizou aquele mesmo ripado que a gente usou no lavabo, a gente conseguiu utilizar aqui, ó. Ficou bem bonito. Ele é bem sutil. Ele é bem sutil, né? Você passa a mão, ele nem parece. Ele é mais visual do que realmente ripadinho. Então ele é bem legal. Aqui tem a janela, né? Então aqui nesse banheiro também tem janela. E aqui, gente, a gente não fez o 45 graus. A gente fez aqui com a marmoraria, né? Porque a gente precisava, porque aqui o espaço era muito pequenininho da parede, né? A gente não ia ter uma profundidade muito grande. Então, pra gente conseguir ganhar mais uns 2 centímetros, a gente colocou a marmoraria, porque a marmoraria ela avança pra fora, né? Daqui não fica rente à parede. Então, a gente conseguiu deixar o nicho um pouco mais largo aqui. Ficou ótimo, né? Ficou muito bom. Ficou um tamanho... Se a gente não coloca a... Ia ficar muito rente aqui, né? Ia ficar muito rente. É, 2 centímetros. 2 centímetros faz muita diferença, né? Aqui do toalheiro também foi a mesma coisa. Aqui o toalheiro é a mesma coisa, a gente colocou também aqui, ó, o pontinho. Ficou muito bom. E o acabamento, ó. Olha aqui o box. Ficou muito legal. Aqui também nós temos Aqui também a gente tem uma papeleira. Ficou muito legal os detalhes. Cada detalhe Deixa eu mostrar aqui que foi feito aqui.
Ficou bem bacana. O aéreo, né? O armário aéreo aqui, gente, a gente colocou de 2 portas, não colocamos de fora a fora, porque a gente tem a janela, mas tem iluminação tanto em cima quanto embaixo também. E é um puxador cava por baixo aqui, ó, então fácil acesso também. Ficou muito bacana, e esse espelhão aqui, gente, ficou ótimo, ó. Dá pra pessoa se ver de corpo inteiro. Pessoal, aqui, a gente voltou aqui pra porta principal. A gente já deu tanta volta no apartamento que eu tô ficando doidinha, né? A gente voltou pra porta principal. Vou mostrar pra vocês o hall de entrada. Olha como que ele ficou lindo, gente. Ele também é por sensor. A gente acende a porta, sai do elevador. Acende a porta, ele... amor. Abre a porta. A gente abre a porta e a gente acende aqui as luzes por sensor. Então, saindo tanto do elevador quanto da porta principal aqui da entrada, a gente já acende as luzes. Então, ficou bem legal esse hall, porque nós trabalhamos o mesmo piso, né? Nesse apartamento aqui, podíamos trocar o piso do hall de elevadores, porque são 2 apartamentos aqui por andar, então a gente tem 2 portas. A gente pôde trocar a soleira de entrada, que a gente trocou pelo quartzo branco, tanto a da entrada principal quanto da entrada do elevador aqui. E aqui, gente, a gente fez esse pórtico enripado com essa iluminação, que ela vem de cima e desce nas 2 laterais. Ficou muito bonito, muito legal. E a gente também conseguiu fazer uma coisa muito legal, que foi pintar a porta aqui do elevador, né? Podia pintar, então a gente aproveitou. O Lucas conseguiu chegar numa cor bem legal aqui que a gente pediu pra ele. Então a gente fez uns testes e ficou bem bacana. E aqui, o que nós temos? Como são 2 portas, né, porque tem a do vizinho também, a gente colocou tudo branquinho nas portas para ficarem iguais, apesar de elas serem diferentes, a cor é a mesma. E aí a gente utilizou o móvel também no branquinho para eles ficarem bem leve, não ficar pesado. Esse móvel ele serve tanto de apoio, quanto ele é uma sapateira. Então ele é bem fininho, ó, ele é bem fininho mesmo, tem 25 centímetros. E olha que legal. É uma sapateira bem bacana aqui, ó, dá pra guardar bastante coisas aqui. Dá pra otimizar bastante espaço, porque tem aqui embaixo, ó, então cabe bastante coisa. E a gente colocamos uma decoração aqui, nessa parede colocamos papel de parede bem suave, bem detalhadozinho. Aqui, a porta da nossa cliente, a gente fez esse pórtico e desenhou essa porta legal, com esse puxador bonito, tanto por dentro quanto por fora, ficou bem bonito, assim, bem discreto. E nós temos essa fechadura aqui, que o Lucas falou lá no começo do nosso vídeo, que ela é bem discreta e que ela serve também tanto para abrir, né, ela tem uma pegada bem legal nela, então boa, né? Ela é muito boa, muito bonita, da Intelbras, show de bola, gostamos. E aí a gente colocou desse lado aqui, que é a porta que faz com a nossa vizinha, um papel de parede, e aqui esse espelho enorme. Nós trabalhamos bastante espelho nesse apartamento aqui, ficou muito legal, e com essa iluminação aqui em volta também. Então dos 2 lados a gente tem iluminação, esse ripadinho com o espelho inteiro, de corpo inteiro. Olha que legal, fica bem bonito também. Gostei. Ficou show de bola, ficou muito bonito. E eu amei esse vídeo, eu amei esse tour. Você gostou, amor? Eu amei. A gente... Amei fazer também, né? Amou fazer a obra também, né? Eu amei fazer o projeto junto com a nossa equipe de projetos. O Lucas amou fazer a obra com a equipe de obra, certo, amor? E com os clientes também. E com os clientes. Os clientes foram maravilhosos, gente. Obrigada por abrir a casa de vocês pra gente. Galera, é isso. Mais um vídeo pra vocês. Fiquem com esse vídeo, curtam, compartilhem esse vídeo, faz comentário, façam perguntas. O que precisar, nós estaremos aqui. Obrigado, um beijo, até o próximo vídeo.